Muita coisa para falar desse Grande Prêmio do Japão. É tanta coisa que eu fiz até um roteiro para não deixar nada de fora. Vamos começar, logicamente, pelos títulos da Mercedes. Sim, títulos no plural. Porque ela hoje não garantiu só o Mundial de Construtores, garantiu também o Mundial de Pilotos, já que só Hamilton e Bottas ainda têm chance de serem campeões nesse ano. Hamilton e Bottas, pilotos da Mercedes, Mercedes, então, pela sexta vez consecutiva, campeã de construtores e campeã de pilotos. É um recorde inédito na história do automobilismo, na história da Fórmula 1, que começou lá atrás, em 1950. Palmas para o Toto Wolff, palmas para o James Allison, palmas para Lewis Hamilton e hoje, principalmente, palmas para Valtteri Bottas. Que corrida perfeita! Ele fez mais uma daquelas largadas relâmpagos dele. Não é novidade. Bottas larga bem desde o tempo da Williams. Inclusive, na Áustria, em 2017, ele largou tão bem que durante a semana inteira, a semana que se seguiu, se discutiu se ele tinha queimado ou não a largada. As imagens comprovaram, ele não queimou. Ele simplesmente reagiu mais rápido do que todos os outros 19 pilotos. Isso não cai do céu. Isso é treino de reflexos. E se tem uma coisa que o Bottas faz, é treinar, trabalhar, se esforçar. E hoje ele teve o pagamento. Foi a sexta vitória dele na carreira, a terceira desse ano. Mais do que isso, ele confirmou o acerto da escolha do Toto Wolff ao defini-lo como o segundo piloto da Mercedes também no ano que vem. Sim, não tem dúvida, segundo piloto. Mas um segundo piloto, para que serve um segundo piloto? Na hora que o primeiro não está tão bem, ele vai lá e fecha as lacunas. Resultado espetacular. Foi realmente uma corrida de mestre. Por outro lado, Sebastian Vettel desperdiçou o que parecia ser uma vitória quase certa. Não dá para dizer que seria o vencedor se tivesse acertado a largada. Ele moveu um pouco o carro, não se beneficiou, como atestaram os comissários da FIA, que examinaram cada milímetro de todos os dados possíveis. Não houve benefício, então eles tiveram bom senso de não punir um piloto que já tinha cometido um erro e esse erro já era punição suficiente. Mais uma vez a Ferrari mostrou que apesar de ser sim, e isso ela também deixou claro na prova de classificação, mais rápida do que a Mercedes, ela ainda não tem o trato de pneus que os carros alemães têm. E isso foi crucial na corrida. Por mais que o Vettel economizasse, se mantivesse longe do Vettel no primeiro jogo de pneus, ele teve de parar mais cedo. Foi uma medida entre estratégica e entre necessária. Passou mais cedo para os pneus médios, não adiantou, não mudou o quadro. E por muito pouco ele não perdeu o segundo lugar para o Lewis Hamilton. Um Hamilton que também esteve muito bem. A gente tem que considerar que a Mercedes dele já não tinha a mesma eficiência aerodinâmica desde que a asa dianteira esquerda do Charles Leclerc se soltou e acabou atingindo o retrovisor direito do Hamilton. Isso perturba muito o fluxo de ar para a asa e, logicamente, isso causou problemas sérios para o Hamilton. Claro, isso não impediu que ele desse um show no final da corrida, fazendo a melhor volta da corrida, com mais de 6 décimos de vantagem sobre o Leclerc, que na mesma ocasião, com o mesmo tipo de pneus, também tentou a volta mais rápida. O Leclerc, aliás, não teve no fim de semana nada bom. Na prova de classificação, ele foi batido 2 vezes pelo Vettel. Sim, a volta inicial, a primeira saída do Vettel, ele fez uma volta que já era boa o suficiente para a pole position. Na segunda, ele melhorou ainda mais. Dá para dizer até que ele fez 2 poles no mesmo qualify. O Leclerc foi segundo, ponto. Na largada, ele foi prejudicado por estar na fila par, no local da pista que tinha menos borracha, por isso menos tração. Por isso ele foi superado, inclusive pelo Verstappen, na curva 1A, aquela primeira perna da primeira curva. O Verstappen chegou a estar na frente dele. E aí ele alegou que perdeu pressão aerodinâmica, o carro escorregou de frente e ele não podia evitar um contato com o Verstappen. Dava para evitar, claro que dava. Mas isso tem que ser colocado no contencioso entre esses dois pilotos. Quando um vê o outro, enxerga tudo vermelho. E aí essas coisas acontecem. O Verstappen podia saber que isso ia acontecer e se expôs. Mas a culpa mesmo foi do Leclerc. Ele parou nos boxes na terceira volta, depois que a Ferrari foi advertida pela direção de prova.
Isso porque a Ferrari informou logo no começo da segunda volta que traria o Leclerc imediatamente para os boxes. Não trouxe. Foi advertida, trouxe sim no fim dessa terceira volta. Isso valeu ao Leclerc uma punição de 10 segundos no final da corrida e a Ferrari uma multa de 25 mil euros. Leclerc também foi punido em mais 5 segundos pelo choque dele com o Verstappen. Com isso, 15 segundos, ele caiu de sexto para sétimo e beneficiou o Daniel Ricciardo. Um Daniel Ricciardo que teve uma corrida merecedora dos mais fervorosos aplausos. Voltamos a ver o australiano nos seus melhores momentos. Ultrapassagens sensacionais. Bom, largou em 16º, chegou em sexto. Só mostra o excelente piloto que ele é. Mas Leclerc não foi o único que contou com a certa tolerância dos comissários esportivos. A mesma coisa pode ser dito do Alex Albon. Também fez uma corrida ótima, chegou em quarto lugar, o melhor resultado dele na Fórmula 1. Mas ele deveria ter sido punido pelo choque dele, pela ultrapassagem forçadíssima em cima do Lando Norris. Acabou com a corrida do Norris. Foi uma pena, porque o inglesinho vinha andando muito bem e tinha carro para acompanhar o seu companheiro de equipe, o Carlos Sainz, quinto colocado. Brilhante quinto colocado. Foi a terceira vez no ano que ele chegou nessa posição, está na sexta posição no campeonato. É um resultado muito bom para ele e principalmente para a McLaren. A presença do novo diretor Andrea Seidel é realmente um reforço que a equipe inglesa nem poderia imaginar que fosse tão bom. O sétimo lugar do Leclerc não espelha a bela corrida que ele fez. Show de ultrapassagem, sensacional, em locais que não se espera, numa Fórmula 1 que está muito acostumada ao conforto do DRS, da abertura da asa, para ganhar posições. Ele não precisou tanto disso. Pena que o começo foi, digamos, um pouco atribulado. Oitavo lugar, muito forte para o Pierre Gasly. Ele correu em 2017 na Super Fórmula japonesa e conhece muito bem os segredos de Suzuka. Mais do que conhece, gosta, aproveita, sabe fazer. Foi um resultado muito bom para a Honda. Claro, ela sonhava com a vitória, mas ela sabia que essa vitória não viria. Então o quarto lugar do Albon e o oitavo lugar do Gasly foi prêmio mais do que suficiente, foi um incentivo muito grande para a Honda continuar nesse caminho de muito trabalho e uma recuperação bastante boa de sua imagem. Nono lugar para o Sérgio Pérez, mas essa posição não deveria ter sido dele, e sim do Nico Hülkenberg, seguido pelo Lance Stroll. Isso porque na última volta o Gasly tentou ultrapassar o Pérez na última curva, tocou na roda traseira direita do mexicano e jogou ele na barreira de pneus. Fim de corrida ali. O Gasly passou para o oitavo, o Hülkenberg passou para nono e o Stroll passou para décimo na volta de número 53. Mas houve um erro. Inadvertidamente, alguém acionou o sinal de fim da corrida com uma volta de antecipação, no fim da volta 52, e foi ela que valeu como encerramento da corrida. Com isso, Pérez voltou para o nono lugar e Nico Hülkenberg voltou para o décimo. O pobre do Stroll caiu para 11º e voltou para casa sem nenhum ponto no bolso. Isso, em síntese, foi o que aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Uma corrida que mostrou a enorme competitividade entre Mercedes e Ferrari. Daqui a 2 semanas, a Fórmula 1 vai estar no México, uma prova disputada em grande altitude. Isso, à primeira vista, beneficia a Honda. Ela tem um segredo no seu turbo que permite que ele gire muito mais alto do que os outros por muito mais tempo. E lá os tubos têm que girar mais alto para compensar o ar rarefeito, com menos oxigênio. Pode ser também um circuito para a Ferrari, por causa das suas longas retas. Mas dizer que a Mercedes está fora de um bom resultado, até de uma vitória no México, depois do que foi feito hoje em Suzuka, é ir longe demais. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal. Lembrando que terça-feira, às 20h30, eu e o Cássio Politi vamos gravar ao vivo, numa live aqui no YouTube, o podcast Rádio Paddock. Junte-se a nós!